Antes de mais, dar as boas-vindas a todos os que estão presentes, em particular aos convidados que gentilmente acederam ao convite para estar aqui à conversa connosco neste final de tarde. Agradecer à APQ e ao IPQ por todo o apoio, quer no desenvolvimento, quer na divulgação desta iniciativa. Esta é a primeira de uma série de conversas de final de tarde que a CT 195 achou por bem organizar. E elas são dedicadas a temáticas ligadas à normalização, em particular às normas ISO, e especificamente àquelas que se encontram no âmbito da CT 195 e que têm a ver com a segurança nas organizações e na sociedade. E, portanto, nós nestas sessões vamos ter aqui a presença de entidades ligadas à normalização e também de organizações com experiência prática da implementação dessas mesmas normas e que nos podem dar um testemunho muito valioso sobre o contributo que as normas dão para essas mesmas organizações. Só para vos deixar aqui em termos de números curiosos, a CT 195 acompanha o TC 292 da ISO, que trata de todos os temas ligados com a segurança e a resiliência, que tem neste momento 41 normas publicadas e 23 normas em desenvolvimento. Portanto, temos muito trabalho e temos aqui alguns colegas da Comissão que conhecem bem este trabalho que nós temos. Esta primeira sessão é co-organizada juntamente com a Mate Coach e está centrada no papel fundamental que os exercícios têm para a validação, para o treino, o teste e avaliação de diversos sistemas de gestão e, em particular, a gestão da emergência, a gestão da crise, a gestão da continuidade do negócio, entre outros. Para suportar este papel dos exercícios e a sua realização, existe uma norma, a ISO 22398, que fornece todas as bases para a compreensão, o desenvolvimento e a implementação de um programa de exercícios. Falhou-me aqui um pequeno ponto, não é que seja muito relevante, mas falhou apresentar. Meu nome é David Martins, eu sou o presidente da CT 195 e não vou demorar mais tempo, vou já passar a palavra à nossa primeira convidada, que dispensa apresentações para quem anda neste mundo da normalização, a doutora Maria João Graça, licenciada em História, e é a diretora do Departamento de Normalização do Instituto Português da Qualidade e, portanto, o órgão de normalização nacional que nos supervisiona a todos os que andamos neste mundo das normas. A doutora Maria João Graça tem a palavra. Obrigada, David, e boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui hoje nesta iniciativa, que claramente me enche de orgulho e que espero, sinceramente, que venha a ser até um desafio para as outras comissões técnicas nacionais de normalização. Por mera curiosidade e para perceber para aqueles que, enfim, não estão tão familiarizados com estas questões da normalização ou que não fazem parte da normalização, a primeira curiosidade, para perceberem a dimensão da atividade de normalização em Portugal, eu gostava de vos dizer que nós neste momento temos 54 organismos de normalização setorial qualificados pelo IPQ para desenvolverem atividade de normalização em diversos setores. Trabalham 183 comissões técnicas, sendo que 30 dependem diretamente do IPQ, as restantes dependem dos organismos de normalização setorial existentes e estão envolvidos nesta atividade 3.950 peritos, isto dados a 31 de dezembro de 2020, portanto é muita gente que se coordena, mas que de uma forma voluntária elaboram as versões portuguesas, comentam, votam normas europeias, normas internacionais, fazem normas portuguesas de raiz, enfim, é um mundo de gente, mas que mesmo assim é pouco. E é pouco e por isso um apelo muito grande para a participação na normalização.
Quero agradecer claramente à APQ, que é o organismo de normalização setorial para a área da gestão e garantia da qualidade, acreditação, gestão do risco, para a área da segurança societária e claramente também ao David Martins, presidente da CT 195, Segurança nas Organizações e na Sociedade, e que, enfim, muito me satisfez aceitar o convite que me foi endereçado. Nunca é demais nós falarmos de normalização, até porque, como é uma atividade transversal, haverá sempre uma ferramenta e que será utilizada em qualquer dimensão e por qualquer organização, daí que o desafio, claramente, que o David lança para fazermos mais iniciativas, falarmos até especificamente sobre a normalização, a sua importância, como é que a nível europeu e mercado único a normalização influencia, como é que vai influenciar a recuperação económica europeia depois do Covid, como é que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas são influenciadas e alavancadas e que se concretiza estes objetivos através da normalização internacional. Portanto, nós temos uma dimensão mundial e todos nós temos um papel muito importante, quase evangelizador, não só na sua disseminação, na sua divulgação, mas também na sua participação. Portanto, por favor, juntem-se a nós e façam parte desta grande família que são todos nós que fazemos parte da normalização. Portanto, não me alongando e terminando, desejo-vos uma excelente conversa de final de tarde e que hajam mais quintas-feiras com Norma num futuro breve e longo, porque estas conversas são muito importantes. Muito obrigada a todos e a todas e até breve. Boa tarde. Obrigado, doutora Maria João Graça. Tocou aí num ponto importante e é uma das razões pelas quais nós decidimos, nós enquanto Comissão Técnica, isto não é uma iniciativa minha, é uma iniciativa da CT, uma das razões pelas quais decidimos avançar com esta iniciativa é exatamente para aproximar as organizações e a normalização. E relembrar que as comissões técnicas são compostas por entidades, por organizações, por empresas e, portanto, perceberem que todos podemos tomar parte e ter uma parte ativa neste processo de normalização, e eu acho que é importante porque penso que ainda é um ponto que não é muito conhecido junto das nossas organizações. E, portanto, já ficou aqui esse desafio. Nós iremos contar com o IPQ, de certeza, e com a doutora Maria João Graça em outros eventos, nestas nossas conversas de fim de tarde, que, como nós designamos, acontecem por norma às quintas. E o por norma, por estarmos ligados à normalização, e o às quintas, já agora por curiosidade, porque é o dia em que a CT 195 reúne normalmente, e também a 180, da gestão do risco, foi a comissão-mãe desta CT 195, portanto também reúne sempre às quintas, e portanto achamos que era o dia ideal para realizarmos estas conversas. Eu ia agora já passar a palavra para o primeiro orador, o José Barradas. O José Barradas é engenheiro mecânico, é consultor de gestão de emergência e continuidade do negócio na Mate Coach. Para além disso, é perito da CT 195 junto do Working Group 3 do TC 292 da ISO, que trata a gestão da emergência, portanto é alguém que lida muito diretamente até com o próprio Technical Committee da ISO e que nos vai falar do papel da normalização na gestão de exercícios. Okay? José Barradas, obrigado e tem a palavra. Muito obrigado, David. Boa tarde a todos, antes de mais. Só aqui em interesse da apresentação e de introdução, primeiro agradecer ao David Martins, foi quem lançou este repto à Mate Coach para
colaborar aqui na organização e que muito nos honrou, e trazer então aqui um primeiro tema para debate no Pronorma às quintas. Trouxemos este tema dos exercícios porque a norma atualmente está em revisão e, portanto, foi uma das áreas que foi também muito afetada pela pandemia e julgo que muitas organizações estão-se a debater para saber como é que poderão realizar exercícios durante a pandemia e quais é que serão as melhores práticas. Foram então convidadas duas entidades, a EDP Redes e depois o Madeira International Disaster Training Center aqui da Madeira, a quem também agradeço de estar aqui e certamente terão um contributo muito importante aqui nesta apresentação, onde a ideia, como já foi dito, é debatermos um pouco, falarmos um pouco da normalização e passarmos essa mensagem que quer o Comitê Técnico Nacional, como também os internacionais, está aberto a todos e gostaríamos então que quem pretendesse viesse e colaborasse. Só passar aqui então à partilha da apresentação. Relativamente, e começando então aqui pela parte dos exercícios, muitas vezes quando se pensa em exercícios, o foco vai para os simulacros, muito em virtude da imposição legal que as organizações têm de realizar simulacros no âmbito de segurança contra incêndios em edifícios. Mas o programa de exercícios tem um papel muito importante na validação dos sistemas de gestão e das capacidades das organizações, seja incidentes, emergências, crises ou cibersegurança. E quando surgiu a norma para a continuidade de negócio, na primeira edição, embora a origem da primeira norma, não da ISO, foi em 2003, mas a primeira versão da 22301 em 2012, saiu logo com o requisito de que as organizações têm que ter um programa de exercício implementado para poder validar os planos. E foi daí, decorrido um ano, em 2013, surgiu então a primeira norma para com linhas de orientação para a gestão dos exercícios, 22398, e atualmente estamos no ciclo de revisão, tendo sido iniciado no ano passado o processo para a sua revisão. Relativamente aqui à apresentação, a minha ideia é falar um pouco sobre a norma, mas só nos aspectos gerais, falar sobre o programa de exercício e a gestão de um exercício, depois falar um pouco sobre o que é que estamos a trabalhar na equipa de projeto da revisão da norma, dar quais são as linhas de orientação principais para a revisão, ainda estamos num processo muito inicial, e depois então abordar alguns aspectos que as organizações deverão ter em consideração, ou de uma perspectiva dos exercícios no nosso contexto atual. Relativamente aqui ao papel da normalização na gestão de exercícios, julgo que um dos aspectos principais que a ISO 22328 vem trazer é um entendimento comum sobre os exercícios. Já existia boas práticas e doutrinas anteriormente, principalmente na área de gestão da emergência, mas por vezes dispersa e não havia um entendimento comum que interligasse as organizações nesta área. E começando logo pelo ponto de partida da definição de exercício que foi adotada pela ISO, que é um processo para quê? Para formar, apreciar, praticar e melhorar. Ou seja, quando eu vou realizar um exercício pode ter vários propósitos. E o foco será o desempenho numa organização. Ou seja, contrariamente ao treino e formação, que é as competências das pessoas, os exercícios são focados na organização. O que não quer dizer que os exercícios e o treino e formação sejam peças distintas, mas sim peças complementares que vão apoiar a organização a melhorar o seu desempenho. Relativamente em termos da norma, outro papel importante é trazer para as organizações quais são as melhores práticas. Nas equipas de projeto de desenvolvimento das normas temos peritos de diversos países e de diversas áreas que permitem então trazer experiências diferentes e trazer uma linha de orientação que procure as melhores práticas e que procure dessa forma então ajudar as organizações. Relativamente à norma, ia destacar aqui 3 aspectos que considero importantes. O primeiro é
existência de um programa de exercícios. Para quê? Para que a organização integre os exercícios e crie sinergias entre as diversas áreas. O segundo aspecto, quando realizar um exercício, que poderá ter alguma complexidade de acordo com a sua dimensão, a norma sugere que se sigam as boas práticas de gestão de projeto. E, por último, quando fazemos exercícios, deverá ser implementado um sistema de melhoria contínua para que a própria capacidade da organização de realizar exercícios vá sofrendo uma melhoria ao longo do tempo. Eu destacaria aqui também, em termos de boas práticas, e um papel que esta norma vem trazer, é agarrar nas boas práticas de execução de exercícios e conciliá-las com os sistemas de gestão existentes dentro da organização, ou seja, agarrarmos as boas práticas dos sistemas de gestão ISO e adotá-las e conciliá-las com o que são os exercícios, seja na área de continuidade de negócio como noutros sistemas de gestão. Em termos de metodologias dos exercícios, a norma define diferencia as metodologias em duas grandes áreas: exercícios baseados em discussão e exercícios baseados em operações. Esta distinção já estava vertida noutra doutrinas, principalmente na área de gestão de emergência. Já usualmente é este tipo de distinção que se encontra. Eu julgo que o grande benefício que vamos encontrar com a 22.398 é clarificar a terminologia em termos das metodologias. Isto são as metodologias que estão a ser adotadas pela normalização, mas se formos para a proteção civil, são utilizadas o tipo de metodologias, terminologias, tipo de exercício de quadro, CPX. Eu julgo que clarificarmos e haver um entendimento comum será bastante benéfico. Em termos do programa de exercícios, normalmente as entidades tendem a encarar um exercício como um evento pontual da organização. Dedica só à preparação e à execução do exercício, mas muitas vezes não existe uma integração global e a longo prazo. Mas o que a norma refere é que quando se aborde os exercícios, deverá haver um programa de forma a que sejam avaliadas seja avaliado o contexto da organização e exista um planeamento que permita um crescimento gradual das capacidades da organização e que consiga haver então uma melhoria contínua e algo integrado na organização para a gestão dos exercícios. Obviamente que os exercícios, o primeiro passo será então avaliar as necessidades, quais são as necessidades e porque é que a organização irá fazer exercícios, e a abordagem que é sugerida é através da apreciação do risco. Quando eu vou determinar que exercícios é que deverão ser feitos, deverá haver uma avaliação da necessidade e o foco da organização deverá ser através da apreciação do risco que existe, mas envolvendo diversas áreas e de forma a tentar criar sinergias entre as diversas áreas e eventualmente até quando temos capacidades que poderão ser e funcionar melhor interligadas, certamente nos exercícios que estiverem interligados, poderemos testar e validá-los de forma mais adequada. Em termos do programa, uma das preocupações das normas é sempre que as normas sejam adequadas a qualquer tipo de organização e dimensão. E quando vou criar um programa, também devo ter isso em atenção. O programa deve ser adequado ao tamanho e natureza da organização, tem que ter em atenção quais são as prioridades da gestão de topo, qual é o contexto atual da organização, os requisitos legais e normativos das partes interessadas, quais são os requisitos que a organização terá que cumprir e também terá que ser avaliado qual é que é a maturidade da organização. Se a organização tiver uma maturidade muito elevada, o exercício poderá ser muito mais complexo. As capacidades da organização, se estiverem num nível de maturidade mais baixo, obviamente que o programa não poderá ser tão exigente. Um aspecto também importante é os papéis e responsabilidades. Se for implementar um programa, a organização deverá estabelecer e implementar, deverá
definir quem será o gestor do programa e atribuir as responsabilidades. Da mesma forma, para a equipa de gestão de exercícios, poderá ser uma ou várias, devendo aqui na equipa haver algumas preocupações, nomeadamente haver um elemento de cada uma das áreas-chave que poderá intervir ou que irá intervir no processo dos exercícios, e se tiver mais organizações, pelo menos um elemento de cada organização. A definição de competências para os elementos das equipas e, se necessário, dar formação para garantir que as competências estão asseguradas. E quando define papéis de responsabilidade e vou escolher os elementos, as organizações deverão ponderar se deverão recorrer a entidades externas. E entidades externas poderá ter vários motivos, desde o nível de especialização que será necessário para desempenhar determinado exercício, a necessidade de algum, em termos de simulação, para o efeito que eu quero aprender a atingir com aquele exercício, ou eventual elemento também, e o que poderá acontecer é que quando temos, e na auditoria também por vezes isso acontece, quando temos elementos internos a fazer avaliação, existe algum constrangimento dos pares e por vezes existe um efeito positivo quando temos um elemento externo na organização. Em termos do planeamento, depois de definir quais são as áreas, é preciso ter atenção a fazer um planeamento que seja em crescimento de complexidade e também que vá incrementando o nível global de capacidade que está a ser testado, ou seja, é um processo crescendo para que as pessoas possam ir sendo envolvidas e sendo motivadas e desafiadas ao longo do processo. Relativamente ao programa, um aspecto também importante é, à medida que eu vou fazendo exercícios, ter a garantia que os exercícios têm um processo de avaliação de melhoria contínua. Eu diria, tal como na gestão da formação, que se avançou dos processos de uma avaliação das ações de formação para uma avaliação da eficácia da formação, julgo que no campo dos exercícios também devemos ter isso em consideração. Não só avaliarmos cada um dos exercícios, mas percebermos que os exercícios, qual é o efeito na prática que eles estão a ter na organização e se realmente estão a provocar a mudança que eu pretendo e um incremento das capacidades mais no médio prazo. Em termos da execução do exercício em si, existe já alguma doutrina divulgada acerca de como se realizar um exercício. Não irei focar muito esta componente, porque também poderia ser demasiado longo. Vou ficar só um ou outro aspecto nas 3 fases que estão estabelecidas na norma. No planeamento, para além da seleção da equipa, como já foi efetuado, e da gestão do risco, que é algo que deverá estar sempre presente, referir bastante a questão do cenário. O cenário é algo extremamente importante para eu conseguir testar e validar os objetivos que eu consegui. E também o cenário, se não for envolvente o suficiente, não terei um impacto nos participantes que pretendo alcançar. Na realização, a questão da facilitação, para dar uma continuidade em termos dos estímulos que eu irei injetar e garantir que o cenário provoque o efeito que eu pretendo. E, por último, na melhoria, garantir que os objetivos que eu pretendia para validar, avaliar ou formar, que são realmente validados durante a realização e que os critérios de avaliação se foram ou não conseguidos. Em termos de melhoria, também garantir ou ter a preocupação que não é só validar as capacidades que estavam avaliadas ou para ser avaliadas durante o exercício, mas também ter a preocupação de avaliar a própria forma como o exercício foi realizado para que o próximo possa ser realizado de uma forma melhor. Agora, só referindo brevemente o que estamos a fazer na equipa de projeto da 22398, um dos aspectos importantes que está a ocorrer na norma, a norma refere os programas de exercícios e a realização de um exercício, e atualmente o que está a acontecer é que a norma irá focar-se na realização dos exercícios, na execução, e a parte dos programas, possivelmente, face à dimensão que tem, possivelmente poderá surgir numa nova norma.
Em termos das linhas de orientação para os métodos, será mais detalhada e irá procurar referir, consoante os objetivos, que tipo de metodologia que eu devo utilizar. Em termos das linhas de orientação, também para a equipa de gestão de exercícios, além de referir as funções, dizer quais são os papéis e responsabilidades que deverão estar atribuídos. E também aqui uma clarificação no processo de avaliação-melhoria. A avaliação do exercício decorre logo da fase de planeamento, depois no desenho do cenário e, por fim, então é que vamos validar aquilo que nós pretendíamos, que foi definido para ser avaliado. E na evolução da norma poderemos ter este processo um pouco mais clarificado. Por último, então, falar um pouco sobre o que é os exercícios, ou alguns aspectos a ter em conta neste contexto de pandemia na realização de exercícios. Primeiro, é inegável que a pandemia trouxe constrangimentos. Durante os exercícios existe o risco de contágio, mediante a metodologia que eu irei utilizar. A redução de custos também traz uma preocupação na realização dos exercícios, e os constrangimentos da pandemia poderão trazer algum receio que tenham uma eficácia menor. Mas, por outro lado, é inegável que uma organização tem muitos benefícios quando realiza exercícios. A consciencialização para os riscos na organização, a incrementar as capacidades de resposta, e também, quando eu realizo exercício, muitas vezes eu estou a promover a colaboração e o team building. Atualmente, as organizações para promover o team building estão, por vezes, a apostar em fazer jogos como escape rooms. Eu diria que um desafio para a realização dos exercícios é a próprios elementos verem os exercícios como algo motivante, estimulante, que promove o team building e a capacidade de decisão. Então, só algumas boas práticas. Em termos gerais de procedimentos de resposta, uma das preocupações que tem sido referido em termos da adaptação à pandemia é focar na alteração de procedimentos. Quando vou fazer um exercício, ainda por cima, neste contexto, as organizações tiveram que se adaptar, e os exercícios devem ir em linha com as necessidades atuais. As necessidades atuais é garantir que a organização está preparada para atuar de acordo com os procedimentos que terão implementados atualmente. Uma das recomendações, e que saiu também pela ANPC, é privilegiar os exercícios de discussão ou exercícios funcionais pontuais, ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio, mesmo que não se consiga todos os objetivos, arranjar aqui um equilíbrio para que se consiga garantir pelo menos as prioridades. E aqui um aspecto que foi muito importante e foi uma oportunidade que se conseguiu, ou que tem tido um efeito positivo durante a pandemia, que é as plataformas colaborativas. Um relatório recente do BCI referiu que as organizações que conseguem ter uma capacidade de resposta a um incidente, uma ativação da estrutura abaixo de 5 minutos, cresceu 10%. E um dos grandes efeitos desta melhoria na capacidade de resposta foi na crescente utilização das plataformas colaborativas. Ou seja, as plataformas colaborativas tiveram um efeito muito positivo na capacidade de resposta, e esse relatório refere que cerca de 75% das organizações já utilizam plataformas colaborativas. Por isso, a plataforma colaborativa poderá, e tem sido utilizado com sucesso, também para dinamizar os exercícios e realizar exercícios, e muitas vezes é utilizado logo numa plataforma onde as organizações também fazem já a sua resposta aos incidentes. E, por último, incrementar ou utilizar os sistemas mais virtuais, a simulação e a gamificação, que têm sido ferramentas que têm sido cada vez mais utilizadas e com bastante sucesso durante a execução dos exercícios. Por último, espero não ter sido demasiado extenso, deixo o meu contacto, vamos ter um período de discussão no final, onde poderei responder a questões. Se tiverem alguma para mais tarde, terei todo o gosto em responder. Relativamente, só para finalizar,
julgo que existe uma frase comum que sozinho vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. E quer na parte dos exercícios, ao integrar as áreas, julgo que poderemos dizer o mesmo. Quando integramos as áreas, vamos criar sinergias que permitem-nos tornar mais forte. E aqui na parte da normalização também é um pouco isso. Se nós quisermos fazer algo sozinho, se calhar conseguimos fazer mais rápido, mas com a integração e a colaboração de todos, certamente devemos chegar a um resultado melhor e que nos permitirá melhor superar as adversidades. E, de resto, muito obrigado pela atenção. E, David, passarei então a palavra para o próximo. Ok, obrigado, José Barradas. Obrigado por esta overview à 22.398 no tempo que é possível. Eu vou só, e para não alongar muito, destacar aqui um ponto que foi referido mais do que uma vez, de forma direta ou indireta, a necessidade de nós adaptarmos as normas à nossa realidade e ao nosso contexto. E normalmente é um dos pontos onde se vê as organizações a falharem com alguma frequência. E é um bocadinho isso que nós vamos ver agora nas duas intervenções seguintes. Portanto, eu ia convidar a entrar em cena a Maria Luísa Alberto, engenheira eletrotécnica, trabalha na área de risco operacional e continuidade do negócio na EDP, Energias de Portugal. Para além disso, também tenho o prazer de a ter como membro, enquanto representante da EDP na CT 195, é presidente da subcomissão 1, que trata exatamente das questões da continuidade do negócio e da resiliência, e o Paulo Alberto, licenciado em Proteção Civil e gestor de continuidade do negócio na Redes. E o que a Luísa e o Paulo nos vão trazer aqui são falar um bocadinho sobre o programa de exercícios e alguns exemplos práticos. Ok? Luísa, tem a palavra. Muito obrigada, Vida. Eu vou projetar, já estão todos a ver? Sim? Em primeiro lugar, claro, agradecer o convite que nos foi formulado para esta conversa pela CT e também pela Made to Coach para participar neste webinar de extrema importância. Portanto, esta apresentação, como o David já referiu, vai ser partilhada entre a visão do Grupo EDP e a visão da Redes. O Grupo EDP é uma empresa global de energia atualmente presente em 20 países e tem presença em toda a cadeia de valor da eletricidade, assim como na comercialização de gás. Cerca de 66% da energia que nós produzimos provém de fontes renováveis e fornecemos energia e gás, eletricidade e gás a mais de 11 milhões de clientes. O Grupo EDP, através das suas unidades de negócio, gera um conjunto diversificado de ativos físicos complexos, sendo também alguns deles infraestruturas críticas nacionais, e assim como desenvolve atividades prioritárias de serviço público que, como é óbvio, não podem parar. Assim, desta forma é fundamental que nós consigamos garantir que as nossas atividades críticas, os nossos ativos e as nossas infraestruturas continuem a fornecer o serviço que todos esperam de nós, mesmo numa situação de disrupção. E neste sentido, a EDP tem vindo a desenvolver internamente esta capacidade, quer a um nível estratégico, quer a nível operacional, adotando práticas e planos alinhados com os referenciais reconhecidos internacionais, como é o caso da ISO 22301. E para isso temos estabelecido no nosso modelo de governo de continuidade do negócio, de aplicação transversal, essa vertente alinhada com esta norma. E, além deste modelo de governo, é suportado num conjunto de cadernos temáticos que apoia a implementação do ciclo da continuidade do negócio em cada um destes temas, e os exercícios, como é óbvio, fazem parte dessa implementação. Assim são desenvolvidos no Grupo EDP planos de gestão de crise, planos de continuidade de negócio, procedimentos de contingência, procedimentos de emergência, em que o papel da realização dos exercícios é, sem dúvida, um fator determinante para uma gestão efetiva das práticas da continuidade de negócio. Sendo isso também visível de forma expressa, ao mais alto nível, na política de continuidade de negócio. E um exemplo claro do sucesso da realização dos exercícios é a partilha que se segue pela empresa de distribuição de eletricidade do Grupo EDP, em Portugal, a Redes, atualmente a única empresa do Grupo EDP certificada pela ISO 22301.
O seu programa de exercícios tem sido apontado desde 2015, quer por auditoria externa, quer pela entidade certificadora, como um exemplo de elevada maturidade nesta temática. E sem mais demoras, passaria então a palavra ao Paulo Alberto para falar sobre o programa de exercícios da E-Redes. Paulo, para ti. Bom. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer naturalmente o convite endereçado à E-Redes. Espero poder partilhar convosco aqui aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido de facto neste tema. Como a Luísa referiu, desde 2015 que iniciámos aqui um trabalho muito focado na prática de continuidade de negócio e, como tal, os exercícios foram desde logo um dos elementos-chave para assegurarmos uma eficaz implementação da continuidade do negócio e, portanto, claramente partilhar convosco aquilo que me solicitaram, que é alguns exemplos práticos daquilo que temos feito neste domínio. Não podia deixar naturalmente de vos apresentar a nossa empresa, a E-Redes. Nós, portanto, é uma nova empresa, nasceu uma nova marca, nasceu há muito pouco tempo, mas naturalmente a EDP Distribuição, portanto, é a empresa que tinha até aqui a responsabilidade das redes de distribuição, assumiu esta nova marca, mas mantém a mesma energia em rede e estamos naturalmente no setor da eletricidade, na cadeia de valor no âmbito da distribuição de energia elétrica. Temos aproximadamente 3.000 colaboradores e, naturalmente, em diversas áreas os desafios são enormes naquilo que diz respeito à implementação de um programa de exercícios e é isso que pretendo partilhar um pouco convosco. Como a Luísa também referiu, nós temos a certificação em continuidade de negócio, segundo a norma ISO 22301, desde 2015 e desde logo o estabelecimento da política define claramente que aquilo que é a necessidade de garantir que os procedimentos são ciclicamente testados e devidamente atualizados está naturalmente na gênese associada àquilo que nós pretendemos falar hoje, que é um pouco sobre o nosso programa de exercícios. Já foi apresentado naturalmente pelo José Barradas aquilo que é, no fundo, a importância de termos diferentes tipos de exercícios, naturalmente também naquilo que foi a construção do programa de exercícios que se iniciou em 2014 e cuja biografia que serviu de suporte a toda a estratégia a implementar também inclui naturalmente a ISO 22398, mas isto elaborámos com as devidas adaptações e à nossa realidade aquilo que é a visão dos diferentes tipos de exercício e a forma como eles poderão efetivamente contribuir para uma melhor preparação e da empresa. Partilho aqui convosco um pouco a forma como nós encontramos um caminho para podermos motivar que as diferentes áreas da empresa, que estão naturalmente com diferentes responsabilidades espalhadas de norte a sul do território nacional, o desafio era, no fundo, criar condições para assegurar que, de forma autónoma, essas diferentes áreas organizacionais e algumas com muitas responsabilidades em termos operacionais, tivessem autonomia para poder, no fundo, realizar os seus exercícios. E a estratégia que encontramos foi criar um conjunto de cadernos, portanto, basicamente notebooks que vão, acima de tudo, fomentar, estimular aquilo que é a capacidade de os diferentes responsáveis pelas diferentes áreas identificarem em primeiro lugar as suas necessidades, ou seja, o que é que faz sentido eu exercitar agora e no futuro para aquilo que é a minha responsabilidade e, portanto, estes cadernos começam desde logo por motivar essa primeira análise. Naturalmente, aquilo que é a avaliação da necessidade deve ser baseada na avaliação dos riscos e naquilo que são a necessidade de treinar planos e ou procedimentos devidamente implementados, é sempre o ponto de partida. E, portanto, normalmente no início de cada ano civil vamos junto destas áreas e a primeira ação que fazemos é, por favor, avaliem e decidam quais é que são os tipos de exercícios que pretendem realizar e a partir daí iniciamos um processo de partilha de informação que nos vai permitir garantir o alinhamento de todos os exercícios que são realizados na empresa, independentemente da origem onde vem a iniciativa.
Claro que depois de decidirmos quais são os exercícios a realizar, é preciso planeá-los e, portanto, naturalmente também, um dos cadernos que construímos tem esta visão, que é dar a oportunidade de, segundo aquilo que é as práticas que estão implementadas na empresa, e autonomamente eles poderem passar por todos os processos todas as fases do processo de planeamento e assim autonomamente conseguirem pensar e no fundo, preparar os seus exercícios para que eles possam verdadeiramente ser úteis. Este caderno 2, precisamente, tem o objetivo de promover essa reflexão sobre os detalhes, não é? E com esses detalhes eles conseguem construir os instrumentos que são necessários, desde logo aquilo que são as fichas de observação do exercício, as fichas dos avaliadores, o próprio plano de exercício, uma lista de ações expectáveis, um conjunto muito significativo de temas que, obviamente, dentro deste caderno conseguem perceber como elaborar. Naturalmente, depois deste planeamento e divulgação e desenvolvimento de todas as partes, o exercício terá que acontecer e, portanto, também temos um caderno que, no fundo, pretende apoiar naquilo que é a identificação das ações necessárias para assegurar que o exercício é, de facto, entregue e entregue com as condições de segurança necessárias e que, naturalmente, com a sua realização se vai ter uma oportunidade que tem que ser, naturalmente, de excelência para podermos treinar, para podermos aprender, para podermos identificar oportunidades de melhoria, para percebermos aquilo que está a correr bem e aquilo que eventualmente poderia correr melhor e, portanto, não pode ser desperdiçado, por isso tem que tudo estar, obviamente, devidamente preparado. A equipa de planeamento e a equipa de condução do exercício tem que, naturalmente, verificar que as condições estão todas estabelecidas à partida e percebemos, e daqui a pouco partilhar convosco, que temos exercícios de variedíssima dimensão e algumas de dimensão bastante significativa, com diversas áreas e diversas entidades externas a participarem em simultâneo, pelo que o planeamento e a criação desta metodologia de certificação de que tudo está devidamente preparado para que o exercício possa ser devidamente entregue é muito importante e este caderno 3 traz esse conjunto de referenciais que podem ser utilizados para assegurar essa condição. Naturalmente, é importante, no final de tudo, conseguirmos extrair informação útil dos exercícios e, portanto, o caderno 4 pretende exatamente trazer aquilo que é a visão sobre como é que eu vou conseguir extrair boa informação deste exercício. E, portanto, também há um conjunto de instrumentos que podem ser disponibilizados através deste caderno para assegurar que toda a informação é devidamente registada, de tudo aquilo que são as ações expectáveis a realizar pelos diversos participantes também são devidamente observadas pelos avaliadores dos exercícios, mas também recolhemos informação dos observadores, dos jogadores, de todas as pessoas que de alguma forma foram também influenciadas pelo exercício, mesmo que não tenham tido participação ativa. E, portanto, todos estes modelos de fichas e de relatórios estão devidamente disponíveis neste caderno e, portanto, uma vez mais, também as áreas têm a oportunidade de as utilizar. Claro que começámos a fazer isto tudo com sistemas baseados naquilo que são as ferramentas tradicionais que temos ao nosso dispor, da Microsoft, o Word, o Excel, etc. Mas, naturalmente, percebemos que havia aqui margem para evoluir e tivemos a iniciativa de desenvolver internamente uma plataforma que permite, através de um sistema que foi desenvolvido especificamente para fazer todas as atividades do diferente ciclo de planeamento e de condução dos exercícios. Portanto, eles poderão, no fundo, preenchendo esta ferramenta e colocando lá a informação que é solicitada, extrair todos os referenciais necessários para planear, entregar e avaliar devidamente um exercício. E tem ainda uma outra vantagem muito importante, que é todas as oportunidades de melhoria que são extraídas dos diferentes relatórios que são recolhidos, também vão ficar disponíveis nesta plataforma e poderão depois ser devidamente acompanhadas com a identificação daquilo que é a efetiva implementação das ações necessárias a corrigir aquilo que foi identificado como oportunidade em cada um dos exercícios. E, portanto, esta plataforma constitui um repositório de informação muito relevante, em que será possível às diferentes áreas do Minho ao Algarve poderem replicar outras práticas que já foram feitas, porque em termos operacionais há um conjunto de cenários que podem ser sempre replicados, com as devidas adaptações, naturalmente, mas todo o processo de pensar, planear e executar um exercício já foi feito por alguém e foi um bom exemplo e trouxe resultados interessantes, então eu vou poder replicar esse mesmo exercício na minha área, a 300 km de distância, e vou, obviamente, recolher toda essa experiência e esta plataforma terá, naturalmente, essa vantagem. Bom, e
naturalmente, aqui o que é mais importante é partilhar um pouco como é que vamos fazendo este percurso. E trago-vos aqui alguns exemplos. Nós temos 4 níveis de exercício. Este é um exercício de nível 2, já agora não referi, mas os exercícios de nível 1 são aqueles que envolvem apenas uma unidade organizativa, portanto são exercícios muito focados naquilo que é normalmente procedimentos associados a áreas específicas da empresa e em que os únicos envolvidos, portanto, dizem respeito a essa mesma unidade. Os exercícios de nível 2 já envolvem mais do que uma unidade ou mais do que uma unidade e uma entidade externa. E, portanto, um dos exemplos que trago aqui são os nossos planos de contingência dos despachos. Naturalmente são planos muito importantes. Os despachos gerem toda a infraestrutura elétrica nacional da rede de distribuição e, portanto, se algo acontece nestes edifícios é necessário evacuar e é necessário assegurar que o despacho alternativo vai continuar a assegurar a supervisão da rede. A partir daí é necessário assegurar que, se a indisponibilidade é de longa duração, vamos ter que deslocar as equipas para um local alternativo, vão ter que se instalar, vão ter que retomar a operação da rede a partir desse local alternativo e, portanto, tudo isto e esta comunicação aqui deve ser muito célere e, portanto, fazemos estes exercícios com muita regularidade, normalmente 6 por ano em cada um dos despachos, norte e sul, respectivamente, e, portanto, o volume de jogadores envolvidos é sempre de ambas as partes, porque se há um despacho que está em contingência, há outro que tem que assumir de forma alternativa a supervisão da rede até à instalação no local alternativo. E, portanto, esta experiência é muito interessante e dar-vos alguns exemplos que fomos identificando nestes exercícios. Por exemplo, há determinado tipo de recursos que são necessários ou que são importantes serem transportados para o exterior do edifício em caso de evacuação e algumas formas, recorrentemente, eles iam ficando para trás e isso levou-nos, por exemplo, a instalar mochilas de evacuação para que esses elementos com etiquetas devidamente visíveis permitissem, no fundo, que ao olhar para a mochila eu vou perceber falta o elemento número 1, número 2 e número 3 e, portanto, vai colocá-lo dentro da mochila. Demora mais 10 segundos, mas leva elementos essenciais para assegurar uma boa gestão da rede à distância. Outro tipo de exercício que nós executamos, os exercícios associados ao nosso plano operacional de atuação em crise, é já um exercício de nível 3, porque o nível 3 define-se pelo aquilo que é a relevância estratégica da sua realização para a empresa como um todo e, portanto, sendo este um dos planos mais relevantes que temos, naturalmente esta coordenação, gestão destes exercícios passa a ficar sob a responsabilidade da área de continuidade de negócio, da qual eu sou responsável e, portanto, fazemos estes exercícios de forma muito abrangente e também aqui de uma forma direta, 6 exercícios anuais, um por cada área de ativos, portanto, de norte a sul. Sentamos à volta do mesmo exercício todas as áreas que normalmente no âmbito do plano são chamadas a responder para uma situação de disrupção grave na rede de distribuição e, naturalmente, criamos, através destes diferentes polos, formas de interação, criamos um conjunto significativo de injects que vamos lançando ao longo de exercícios que já têm uma duração de dia inteiro, com responsáveis de todas as áreas a tomarem decisões sobre como resolver situações de disrupção grave na rede de distribuição, com simuladores a representar aquilo que são a atividade das equipas do terreno e também, portanto, com um número muito significativo de pessoas envolvidas em cada um dos exercícios. Gostava só de destacar adicionalmente aqui, podem se calhar ver aqui nesta imagem no ecrã ao fundo, temos sempre nestes exercícios uma participação direta de um membro do nosso Conselho de Administração, que durante o exercício intervém diretamente junto dos polos de decisão para fazer ponto de situação sobre a evolução da situação e eles fazem-no de viva voz, portanto, no fundo, também dando aqui aquilo que é uma demonstração importantíssima sobre o comprometimento da própria administração com estes exercícios e, naturalmente, captando assim a atenção e a adesão de todos àquilo que é a importância da sua realização. Só terminar relativamente àquilo que é o contexto da pandemia e dar-vos nota de que um dos objetivos que incorporamos a partir do momento em que foi possível naturalmente começarmos a retomar alguma atividade mais regular com participação das entidades externas foi incorporarmos nos nossos objetivos de exercício também aquilo que são o treino dos procedimentos para situações de pandemia e, portanto, naturalmente as equipas no terreno nunca deixaram de trabalhar, tivemos 1.400 trabalhadores permanentemente no terreno em operação para assegurar a distribuição de energia e, portanto, este tipo de incorporação
elaboração de requisitos associados aos procedimentos de contingência para a pandemia foram devidamente integrados, e os exercícios também servem para, no fundo, testar e validar que toda a gente os conhece e que estão devidamente treinados. As minhas desculpas pelos constrangimentos técnicos e pelo tempo. Estarei a dispor para qualquer questão no final. Obrigado. Ok, obrigado, Luís, obrigado, Paulo, por nos trazerem aqui estes exemplos de como implementar os exercícios na prática, e para quem conhece a norma de que o José Barradas esteve a falar, consegue identificar aqui muitos pontos que foram falados em termos práticos. Vou só relembrar a todos que estão a assistir que podem colocar perguntas no chat. Nós iremos ter um pequeno período de perguntas e respostas no final, e, portanto, poderão desde já colocar alguma pergunta que tenham em mente. Eu ia já de seguida passar a palavra ao Luís Val. O Luís Val é médico anestesiologista, é chairman do Madeira International Training Center, e vem aqui hoje falar-nos sobre treino em gestão de catástrofes, major incidents, simulação em situações multivítimas. Luís, passava-lhe a palavra. Muito obrigado. Portanto, não sei se me estão a ouvir nas melhores condições. Eu peço desculpa pela rede, que eu estou de serviço. Estou de urgência aqui no Hospital de Mendonça na Madeira, no Funchal, como chefe de equipa de anestesia, portanto, e como o nosso anfitrião, portanto, me apresentou, eu pedia, portanto, que eu estou... O Zé Barradas está a partilhar, portanto, a minha apresentação. Eu penso que isto será o último slide. Eu vou pedir que fosse para o primeiro slide. Em primeiro lugar, queria agradecer, portanto, ao ICT, portanto, e na pessoa, tanto, do seu presidente, e também, portanto, ao Moderator Coach José Barradas, que já fez também esta formação em catástrofe, portanto, o Medical Response to Major Incident, o convite que me endereçaram. Eu sou consultor, portanto, em anestesiologia, portanto, assim no Cesarame. Tenho, portanto, a responsabilidade hoje em dia, portanto, de ser o coordenador do Madeira International Disaster Training Center. Muitas vezes perguntam, mas você é o coordenador, você tem um centro de treino? Não, isto é uma associação que visa, portanto, divulgar uma metodologia de ensino e de treino, portanto, de multi-agências, portanto, em catástrofes, que é nem mais nem menos do que a Formação Internacional Medical Response to Major Incident. Sou também, portanto, a nível, portanto, de Portugal continental e das ilhas, para Portugal, o representante da marca MRMI, portanto, sou o chairman, portanto, do MRMI Portugal. Se pudesse passar para o slide seguinte. Estas áreas, portanto, do treino e da formação, portanto, em multivítimas, ou envolvendo vários agentes e várias instituições, leva-me, portanto, a um pensamento que nós funcionamos, portanto, mais fortes quando funcionamos em conjunto. E olhando para aquilo que era o texto de apresentação, portanto, destas quintas à tarde, eu fui sublinhando algumas palavras como validação, estamos a falar de normas, não é? Treino, teste e avaliação. Criar sinergias entre departamentos e organizações. O custo significativo, muitas vezes, desses exercícios. E chamava a atenção para a normalização e a necessidade de nós termos uma entidade e um princípio regulador que nos dá, primeiro, qualidade, portanto, formativa, e depois também organiza as diversas formações naquilo que será o conceito de exercício, de simulacro e de treino. Em relação, portanto, à situação de pandemia, também, portanto, ela traz-nos desafios, mas também cria novas oportunidades de desenvolvimento e de reforço, portanto, assim, das suas capacidades. Se puder dar o slide. Próximo slide. O
slide tem que puxar que tem uma animação que é este artigo, está um passinho atrás só. Isso mesmo. Portanto, aquilo que me foi pedido foi para apresentar, portanto, esta formação. Esta formação, portanto, do Medical Response to Major Incident é uma formação, portanto, internacional. Ela foi estabelecida, portanto, em 2009 por um grupo de peritos, portanto, que estaria dentro daquilo que é a Sociedade Europeia de Trauma e Cirurgia de Emergência, a ESTES, e na pessoa, portanto, do professor Stanley Quist, portanto, assobejamento de uma entidade conhecida a nível do mundo científico, com vários artigos preenchidos e publicados, portanto, com muita experiência, portanto, ligado à parte militar também, portanto, e ao treino em emergência e catástrofe, e cria, portanto, este conceito de treino de agentes naquilo que é, portanto, a resposta mais adequada às situações de catástrofe. Relativamente, portanto, à terminologia e ao curso, esta formação surge a partir, portanto, da Suécia, é difundida em vários países, portanto, neste momento, portanto, em 2021, portanto, 11 centros internacionais estabelecidos na Croácia, Itália, França, portanto, Holanda, Noruega, Portugal, nosso centro, a Eslovénia, Tailândia, Ucrânia, portanto, Espanha, vizinha Espanha, França, desenvolvem, portanto, o mesmo conceito de treino. É uma metodologia cientificamente validada pelo Instituto Karolinska, portanto, da Suécia, uma entidade subejamente conhecida do mundo científico, em cujos resultados, portanto, são publicados em jornais, portanto, em jornais científicos, e são validados e numa questão, como já foi abordada aqui pelos colegas anteriores, de melhoria contínua, portanto, há um constante renovar da metodologia, portanto, e de prová-la, portanto, junto àquilo que são as instituições, portanto, e que nos pedem, portanto, essa informação. Se pudesse dar um avanço. Isso mesmo, nós aproveitamos o ano, portanto, de pandemia, portanto, e em Portugal nós, portanto, e na Madeira, após os aluviões de 2010, nós sentimos a necessidade de ir buscar, portanto, uma formação. E vimos, portanto, qual seria, portanto, aquela que seria mais adequada para iniciar, portanto, um treino, portanto, de integração, quer, portanto, do mecanismo de resposta integrado do Sistema Integrado de Emergência Médica, da Proteção Civil, das instituições de saúde, e na Madeira, portanto, na pessoa do então diretor de Serviço de Urgência, atual secretário regional da Saúde, Dr. Pedro Ramos, entendemos, portanto, convidar este grupo sueco para vir à Madeira logo em 2010, dar-nos a formação, portanto, a primeira formação, portanto, em catástrofe do Medical Response to Major Incident. Aproveitamos, como eu dizia, portanto, este ano de pandemia também para publicar aquilo que foram os 10 anos do MRMI Portugal, 2010-2020, num artigo, portanto, científico de uma revista publicada, portanto, a Clinical Medical Simulation, e a evidenciação, portanto, daquilo que foi a nossa prática, os nossos cursos, os 21 cursos que nós fizemos e o nosso percurso ao longo destes 10 anos. Próximo slide. Este nome, esta marca, portanto, MRMI, portanto, portanto, propriedade da Associação, portanto, Internacional, portanto, para a Educação e Treino em Resposta, portanto, a incidentes majors, é uma organização sem fins lucrativos, é responsável, portanto, em relação à formação em catástrofe ao MRMI pela assegurar esta qualidade contínua, como já foi dito várias vezes aqui, desenvolver, portanto, a melhoria, portanto, e a atualização da mesma metodologia, recorrendo às novas tecnologias, e dar suporte aos organizadores locais em cada país. Portanto, nós temos 11, 12 centros a divulgar portanto, o princípio, a metodologia de treino em catástrofe, em major incident, incidentes major. Portanto, a Organização Internacional, que detém, portanto, a patente na pessoa ainda do professor Stanley Quist, ele tem 83 anos, está vivo, está ativo e continua, portanto, através, portanto, do seu conjunto e do seu board, a dar-nos todo o apoio, portanto, necessário. Os membros desta associação são, ao fim e ao cabo, todos os chairmans, portanto, nacionais e também o centro, portanto, o board de peritos, portanto, assim, do MRMI. Próximo slide.
Como eu dizia, portanto, em 2010, portanto, nós avançamos logo em outubro, após portanto, o rescaldo da catástrofe que assolou a nossa região autónoma da Madeira, nós sentimos a necessidade, portanto, de ir beber um bocadinho desta metodologia internacional, portanto, de treino em catástrofe. Sendo assim, o Dr. Pedro Ramos, na altura, portanto, diretor de Serviço de Urgência, vai buscar, portanto, assim, esta formação e começamos, portanto, a fazer, portanto, a formação de um conjunto de formadores na área, primeiro, portanto, mais a nível regional, e depois que fomos aumentando com a necessidade, em 2016, de, então, criar, portanto, uma associação de divulgar, que ela nasce no Centro de Simulação Clínica da Madeira, dentro daquilo que era a Escola Cesarama, e depois cresceu, portanto, com necessidade, portanto, de divulgar o curso e da multiplicidade de cursos que nós temos feito a nível, portanto, assim, do continente, de ser uma entidade, portanto, formadora com maior amplitude e que se desligasse um bocadinho do hospital para ter capacidade de negociação com aquilo que seriam, portanto, as estruturas camarárias que pedem, portanto, a nossa formação. Próximo slide. Próximo slide. Estas questões da tecnologia pregam-nos, portanto, ciências focales. Eu não consegui partilhar através do Teams porque não tenho conta Teams. Normalmente não utilizo esta ferramenta na formação, utilizo outras como o Zoom. Mas voltando à nossa formação, portanto, e como podemos ver nesta imagem, o grupo de formadores, portanto, do MRMI tem vindo a crescer e a diversificar em termos, portanto, de agentes e de formadores e de agências envolvidas. Se o grupo de formadores no início, portanto, era basicamente, portanto, constituído por médicos e enfermeiros, o curso, como o nome indica, Medical Response, por engano, portanto, não deve ser entendido para um curso só para a saúde. O termo anglo-saxónico medical quer significar apoio, resposta médico-sanitária, resposta sanitária de um sistema integrado que envolve multi-agências. E ao longo, portanto, destes 10 anos, portanto, nós tivemos a necessidade de envolver vários agentes e buscar, portanto, vários formadores, portanto, a várias áreas e, dentro daquilo que é o conceito, portanto, do MRMI, criar, portanto, um conjunto de formadores que, neste momento, a nível nacional, já conta com perto de 70 elementos de várias áreas, portanto, da resposta integrada e do sistema integrado de emergência médica. Próximo slide. Em 2019, na Madeira, portanto, fizemos uma reunião do board que trouxemos cá ao fim e ao cabo os representantes dos 11 centros, dias antes, portanto, daquilo que foi o acidente ou o incidente com o autocarro, portanto, assim, dos cidadãos alemães. Nessa reunião, portanto, foram discutidos os estatutos, ao fim e ao cabo, portanto, do board do Medical Response do Major Incident, e o professor Stanley Quist foi agraciado com uma medalha de mérito por todo o apoio que tem dado, quer ao Grupo da Madeira, quer em Portugal, uma vez, portanto, que esta formação, portanto, e através, portanto, daquilo que é o apoio bibliográfico do livro, portanto, que foi editado pela Springer e em 2009, 2010, o professor Stanley Quist entrega este livro à Springer para editar, ainda hoje é um manual, portanto, mais do que atualizado naquilo que tem um conjunto de saberes que nós podemos utilizar para, portanto, a formação em catástrofe e, portanto, de resposta a incidentes majores. Próximo slide. Neste slide nós visamos, portanto, o número de cursos e de formações que o nosso grupo, o MRMI Portugal, tem vindo a desenvolver. De norte a sul, portanto, e Açores também, portanto, onde estivemos presentes em 2016, temos desenvolvido 21 formações, num total aproximado de 1.600, 1.700 formandos de várias agências de socorro, de várias instituições. Se nós, em 2010, podemos ver pelo gráfico que teremos uma formação mais vocacionada para médicos e enfermeiros
porque precisávamos de começar a formar formadores para difundir, portanto, a mensagem. Ao longo dos anos, e à medida que nos vamos aproximando da atualidade, o número, portanto, e o tipo e a tipologia de formadores e também de formandos vai sendo cada vez mais diversificada na tentativa de abranger o máximo, portanto, de instituições que possam trazer pessoas para treinar o treino em conjunto e a serem assertivos naquilo que será a resposta mais adequada a dar a um Major Event. Próximo slide, se faz favor. Próximo slide. Estarmos certificados, portanto, é importante. A certificação internacional, portanto, acontece. Portanto, o grupo de Portugal está certificado internacionalmente, portanto, para dar formação, portanto, quer em curso base, quer para formarmos novos instrutores, sempre com a ajuda e com o aval e com a auditoria, portanto, de colegas que vêm de outros centros, cá também dar o seu aval e o seu contributo. O conceito por trás, portanto, assim, dos cursos, portanto, Medical Response to Major Incident, será treinar toda a cadeia de resposta em simultâneo, através de um treino interativo e naquilo que será criar, portanto, conceitos de tomada de decisão. Portanto, o MRMI não é mais nem menos do que uma metodologia que tenta ajudar as pessoas que recorrem, portanto, a esta formação, de treinar em conjunto para tomar decisões em diversos níveis. Aquilo que nos dão o feedback, portanto, do curso, os nossos formandos, é que, portanto, a situação do curso aproxima muito daquilo que é, portanto, a situação real em resposta, portanto, a incidentes de maior ou menor, portanto, intensidade, e tenta aproximar o máximo, portanto, às diferentes realidades de cada região, de cada país ou de cada instituição. O conceito surge, portanto, e quando o professor Stan criou o curso, ele tentou criar um universo. Próximo slide, se faz favor. Tenta criar, portanto, uma realidade em que esse treino de decisão se faz dando ao formando toda a informação em cada nível, seja, portanto, ao nível da cena, seja ao nível dos transportes, seja ao nível, portanto, das instituições de saúde que são ativadas para dar resposta, portanto, a um evento, seja, portanto, ao nível, portanto, da tomada de decisão que vai certamente levar, portanto, a que haja consequências dessa mesma decisão. Toda essa informação, portanto, é dada, portanto, ao nosso formando, nos diversos níveis do exercício, de modo a que ele crie um conhecimento que lhe vai ser importante para ele cimentar a tomada de decisão no nível em que se encontra. Próximo slide. Tudo isto acontece, portanto, num cenário, portanto, e num vénio, portanto, num estipulado. O curso pode ocorrer, portanto, numa instituição, pode ser, portanto, adotado por uma, portanto, entidade municipal ou, portanto, a nível, portanto, assim, de distrital. Tudo depende daquilo que é, ou que são os objetivos para a formação e aquilo que nos pedem, portanto, relativamente, tanto assim, ao treino. Este sistema, portanto, baseia-se fundamentalmente, portanto, numa simulação, é um treino de simulação de atitudes e performance em ambiente seguro. Em relação, portanto, às técnicas em todas as áreas, portanto, assim, do curso, o curso ocorre ao longo de 3 dias. Há um primeiro dia, portanto, dedicado mais, portanto, à parte teórica e da metodologia, e depois com 2 exercícios, portanto, normalmente envolvendo multivítimas e de resposta abrangente com várias instituições de saúde a dar resposta, portanto, a um evento. Portanto, todo o cenário é criado com uma cena, há, portanto, a criação, portanto,